eu vou pegar um exemplo mais fácil e aí eu vou fazer com vocês. Então, eu vou falar hoje de matrizes de tal maneira que eu possa identificar uma matriz em uma situação comum, em termos de economia, em termos de comércio. Tá? Bom, a aula de análise de matrizes e a sua aplicabilidade em economia, aula de 3 de março, que é hoje. Vocês já viram lá no primeiro ano, senhoras e senhores, as matrizes, arrumações de elementos na forma de colunas e linhas. Ou seja, organizações de informações posicionadas em linhas e colunas, especificamente. Um índice vai te indicar a posição da linha e da coluna. Simples assim. Ela é muito importante na economia, porque vocês já viram que muitas informações econômicas estão organizadas em tabelas. Nessa aula, nós vamos estudar os tipos especiais de matrizes, as operações com matrizes, tá? As operações com matrizes, as 3 operações básicas, a adição, a multiplicação por um escalar e a multiplicação entre matrizes. Mas vocês já viram isso, então eu acho que vai estar tudo ok. Além disso, nós vamos ver a matriz inversa. Eu não sei se falei um pouco de matriz inversa, falei sim, porque vocês fizeram adjunta, mas eu vou falar da matriz inversa para utilizar essa matriz lá na matriz de um produto. Então, nós temos esses 3 tópicos. Os objetivos dessa aula, senhoras e senhores, são bem simples. É apresentar esses tipos especiais de matrizes, mesmo que eu acho que eu mostrei para vocês esses tipos especiais de matrizes na aula regular, e fazer uma relação com o que se utiliza em economia, mas principalmente não na economia da teoria, mas economia na parte prática. As operações com matrizes e verificar um exemplo macroeconômico. Vocês vão ter macroeconomia, vamos utilizar um exemplo macroeconômico. Vocês vão ter macroeconomia esse ano? Não sei. Não sei se é segundo ou terceiro ano. E verificar a matriz com um produto de novo, tá bom? Então, olha só. Vai vendo. Geralmente, senhoras e senhores, quando você for entrando no IPARDES, no IAPAR, no IBGE, por município, por região, pelo agregado no país todo, você pode analisar a participação dos setores da economia no produto interno bruto de um município, de um país, de uma região, uma região, ou de um estado, esqueci do estado, ou de um estado. Nesse caso, eu retirei o exemplo mais próximo de Cornélio Procópio em termos de região metropolitana. Por quê? A região metropolitana mais próxima de Cornélio Procópio é a região metropolitana de Londrina. A região metropolitana de Londrina tem 16 municípios, eu acho, uma população de 1 milhão de habitantes, e está distribuída nessa tabela a participação do produto interno bruto pelos 4 setores importantes da economia durante 5 anos. Ah, beleza. O que tem a ver com matriz isso? Muita coisa. Por quê? A tabela nos informa a cada linha um setor. Na primeira coluna está elencado os nomes dos setores: agropecuária, indústria, serviços e administração pública. Se nós observarmos a primeira linha dessa tabela, distribuída em colunas, estão os anos 2014, 2015, 2016, 2017 e 2018. Internamente, a tabela em branco, dá para perceber que foi recortada de uma planilha, estão as informações do produto interno bruto por setor da região metropolitana de Londrina em milhões de reais. Então, 232 milhões de reais em 2014 é o setor da agropecuária que gerou a participação do produto interno bruto em Londrina. Ponto. Nesse caso, nós podemos observar que o cruzamento de uma linha com um ano me dá a informação da participação específica daquele setor no ano específico. Então, por exemplo, serviços em 2016, nós podemos observar que a participação em termos de reais, milhões de reais, dos serviços em 2016 foi de 1 bilhão e 70 milhões da região metropolitana de Londrina. Certo?
Nós podemos fazer várias inferências de informação sobre esse assunto. Por exemplo, o setor que tem maior participação absoluta são o setor de serviços. Parece que todos os... Não são todos os setores que estão crescendo durante os períodos, porque a indústria ela cresce até 2016, depois decresce. Observe que a administração pública tem uma fatia importante da participação, né? O ano de 2018 ele possui o maior valor agregado em três dos quatro setores. Beleza, então. Mas o que tem a ver isso com a matriz? Tem a ver bastante coisa. Tem como eu escrever essas informações internas como uma matriz, para facilitar uma operação, para facilitar um cálculo, para facilitar a manipulação dos dados, para dispor ela numa planilha de maneira mais eficiente. Tá? Se você consegue escrever a planilha na forma matricial, ou seja, se você consegue colocar ela no Excel bonitinho, provavelmente esses dados eles vão estar com uma menor capacidade de memória. Então, veja só, o que tem aí dentro, tá? O que tem dentro dessa tabela é o seguinte, você pode, então, representar essas informações dos setores, dados, os anos de 2014 a 2018, com uma matriz. Observe que tem 4 setores, 4 linhas, e 5 anos, 5 colunas. Então, eu posso apresentar essas informações que estão aí dentro da participação do PIB em função de uma matriz, escrevendo uma matriz, vamos chamar de A, 4 linhas e 5 colunas. Observe aí. Nós podemos chamar essa matriz 4 por 5 com a matriz correspondente à participação do produto interno bruto da região metropolitana de Londres. Nas linhas, a linha 1 refere-se ao agronegócio, a 2 refere-se à indústria, a 3 serviços e a 4 refere-se à administração pública. Os anos de 2014 até 2018 eles estão elencados em cada coluna. Então, por exemplo, o elemento A, linha 1, coluna 2, nós vamos pegar a linha 1, e a coluna 2 é um elemento cujo participação é 242 milhões de reais. Tudo bem? Tranquilo? Alguma dúvida? Não, até agora não. Entenderam que a matriz, nesse caso, senhoras e senhores, ela, na forma mais básica, você consegue escrever ela como uma representação matemática muito eficiente, e ela representa as informações básicas contidas em uma tabela. É assim que se pensa em matriz, tá? E assim que você consegue desenvolver o pensamento algébrico de informações que você vai pegar num artigo, você vai pegar numa informação econômica de um jornal, e assim fica mais fácil de entender. Por quê? Depois você consegue manipular conforme a demanda, tá certo? Então, vamos falar um pouco de matrizes. Vamos falar algumas matrizes especiais. As matrizes especiais são aquelas matrizes que são comuns, tanto nas ciências econômicas como na ciência como um todo, são aquelas matrizes que você bate o olho e fala que tem uma determinada configuração. Então, olha só, uma matriz quadrada, galera, é uma matriz que o número de linhas é igual ao número de colunas. Simples assim. Então, se você analisar uma matriz... Mas o que é o quadrado, professor? O quadrado é um retângulo um retângulo especial que tem as dimensões de lado iguais. É a mesma história. Então, você analisa o número de linhas e o número de colunas, são duas dimensões, são iguais. Se o número de linhas for diferente do número de colunas, essa matriz não é quadrada. Então, essa matriz que está embaixo aí é uma matriz de ordem 4, ou 4 por 4, tem 4 linhas e 4 colunas. Existem matrizes que apenas têm uma linha e apenas tem uma coluna. Nesse caso, quando só tem uma linha, é chamado de matriz linha. Quando tem uma coluna, é chamado de matriz coluna. Essas matrizes são muito importantes em economia porque existem várias equações econômicas que elas são descritas por matrizes linhas e matrizes colunas. Simples assim. Então, por exemplo, se tem uma matriz linha aí no primeiro exemplo, que é a B, B14, observe que só tem uma linha, tem 4 colunas. Então ela está tipo deitada, eu falo assim, está deitada. Quando é matriz coluna, ela está de pé, tá? A matriz 4
quatro linhas, uma coluna. Uma matriz está de pé e outra que está deitada, deitada a linha e a matriz coluna é de pé, ou a linha horizontal e a coluna vertical, essas são as referências de sinônimos que eu utilizo. Aqui é muito importante, senhoras e senhores, entender o que é a matriz diagonal. Eu falando em posição da matriz, por exemplo, o índice indica, primeiro índice, por exemplo, eu falo A11, A22, A33, A31, A32, não é A31, não é A32, não é A11, não é A22. Por quê? Porque eu falo A11? Porque o primeiro número indica a linha, a posição da linha, o elemento não está a linha. E o segundo número indica o posicionamento da coluna. Então, se eu falo A11, esse elemento estará na primeira linha, na primeira coluna. Se eu falo A22, esse elemento estará na segunda linha, na segunda coluna, e assim por diante. Então, a matriz diagonal é uma matriz muito simples, que indica que os elementos da diagonal têm o mesmo número, tá, do indicador da linha e da coluna. Ou seja, A11, A22, A33. Então, esses elementos que estarão na diagonal principal, eles são diferentes de zero. Observe aí na matriz diagonal 3 por 3 aí em cima, 1, 5 e 12. Nesse local geométrico, esses números são diferentes de zero. Caso contrário, se os elementos não estão na diagonal principal, são zero. Por exemplo, o A12 é zero, o A22, o A13 é zero, o A21 é zero, e assim por diante. Senhoras e senhores, por que eu tenho que falar diagonal para falar da identidade? Porque identidade é uma matriz diagonal, a mais principal, a mais importante. Vamos utilizar ela em matriz e sumo produto. Por que a matriz diagonal é mais importante, senhoras e senhores? Porque nós precisamos na fórmula da matriz e sumo produto. E a matriz e sumo produto é a aplicação mais importante em economia. Bom, a matriz diagonal é a mais importante, a matriz de identidade é a mais importante representação da matriz diagonal. Por quê? A matriz diagonal tem os valores da diagonal principal iguais a 1 e os demais iguais a 0. Ela é importante, tá? Coloque isso na cabeça. Muito importante. Alguma dúvida? Não, tranquilo. Professor, como é que a gente consegue diferenciar se isso aí não seria uma matriz quadrada, sendo que ela é 3 por 3 pelos números novos? Boa pergunta, boa pergunta, boa pergunta. Toda matriz que é diagonal, ela é quadrada. Ela pode ser diagonal e quadrada, tá? Ela pode ter mais do que uma característica. 3 por 3 é diagonal, ó, 3 linhas, 3 colunas, é quadrada, e também diagonal. Só que essa de cima aqui não é identidade, porque nem todos os elementos são iguais a 1. Tá? Então, ela pode ser quadrada e diagonal. Nesse caso, a de cima é quadrada e diagonal, a de baixo é quadrada, diagonal e identidade. Entendeu? Sim. Beleza. Senhoras e senhores, outra matriz muito, mas muito importante, que nós vamos ver um exemplo dela, que vocês vão entender, eu acho muito bacana, até trouxe aqui para vocês entenderem por que é muito bacana, é a matriz simétrica. A matriz simétrica, você passa um eixo, você passa uma linha sobre os elementos da diagonal principal, e você vai ver a simetria no hemisfério superior e no hemisfério inferior da linha. Se você passar uma linha entre 2 e 7 e 6, você pode observar que em cima tem um 4 e 5, e embaixo também tem um 4 e 5. Isso mostra a simetria dessa matriz. É muito bacana isso. O que quer dizer em termos de elementos? Que o A e J é igual a AJI. Então, se você troca os números do I e do J, você vai ter as posições, né, vai estar posicionado diferente esses elementos. Só que os valores desses elementos vão ser iguais. É essa a ideia. Tá bom? Então, olha só. 276, diagonal principal, passa uma linha ali, observa em cima 1, 4 e 5, observa embaixo 1, 4 e 5. São elementos que dão uma simetria para essa matriz, fica bem bacana. Tá bom? Outra matriz bacana é a matriz transposta. A matriz transposta é uma matriz que é uma
manipulação da matriz original. E aonde você. A matriz transposta é basicamente o seguinte: onde você tem uma linha na matriz original, ela passa a ser coluna e vice-versa. Simples assim. Então, olha só. Eu tenho uma matriz T, 2 por 3, duas linhas, três colunas, cujos elementos são 1, 4 e menos 1. Então, 1, 4 e menos 1 é a primeira linha. A primeira linha. Quando eu faço a transposição dessa matriz, quando eu faço a transposição dessa matriz, 1, 4 menos 1, que era a linha, passa a ser coluna. Na linha de baixo, 3, 7 menos 3. 3, 7 menos 3 é a segunda linha. Ela passa, na matriz transposta, a ser a segunda coluna. Simples assim. Por isso que é legal, tá? Por isso que é muito legal. Vai vendo. Por que eu falei para vocês que é legal estudar isso? Porque é legal estudar simétrica e estudar transposta. Presta atenção. Excetuando o fato que desejo não existe, é desejar. Se vocês lerem isso, põe que o mercado deseja, conforme nós estamos de férias, nós conversamos o português não correto. Esse exemplo, galera, esse exemplo eu achei muito legal mesmo, eu tinha que trazer aqui para vocês, porque como é eixo temático e é empresarial, esse exemplo eu achei muito da hora. Por quê? Não é difícil. E quem trabalha no mercado sabe que isso funciona. Então, vai vendo. Ó. Suponha que um supermercado deseja correlacionar o consumo de seus clientes. Vamos construir, então, uma tabela para os três principais itens: arroz, carne e batata. A tabela foi construída no sentido de indicar o número de clientes que consumiu simultaneamente dois produtos em dado período de tempo. Fica também indicado na diagonal da tabela que o número de clientes que consumiu apenas um produto. Tá, em termos de estrutura, tem que ser assim, tá? Tem que ser assim para você construir uma tabela de dupla entrada. A diagonal principal te indica os elementos, os alimentos, nesse caso, foram consumidos individualmente. Se você não fizer isso, você não vai construir uma tabela bem bacana. Se você colocar arroz, carne e batata numa linha, você também coloca arroz, carne e batata nas colunas, você consegue, então, cruzar quanto de arroz e carne, e arroz, batata e carne que o pessoal consumiu. Por que, senhoras e senhores, isso é muito legal? Por que isso aqui é muito importante? Porque isso aqui vai, sei lá, daqui 2 anos, quando vocês estiverem trabalhando em algum lugar, um marketing, por que isso aqui é importante? Porque quando você for trabalhar no mercado, você pode fazer venda casada, mas venda casada é proibido, tá? É proibido. Mas venda casada, quando eu falo no sentido de promoção. Então, você faz assim, você está colocando, você trabalha em marketing, não estou falando que você trabalha como um empacotador, mas assim, esse pessoal trabalha com bastante honestidade, estou falando que eu espero que vocês consigam oferir outros cargos. Suponho que você trabalha no marketing, no mercado, ou na gestão. Daí, você está empacotando arroz lá na gôndola, tal, daí você coloca o preço, pá. Daí você tem em mãos essa tabela, e aí o que você faz? Você faz uma promoção. Na compra de 1 quilo de arroz, ou na compra de 5 quilos de arroz, na compra de 10 quilos de arroz, com mais R$ 2 ou com mais R$ 10, você leva também 1 quilo de batata. Porque o cara consome arroz e batata, entendeu? Então, isso é uma estratégia de marketing. Além disso, fazendo essa análise, quando você consegue consumir de dois em dois, você consegue propor ao consumidor benefícios. Benefícios. Você pode colocar a gôndola da carne bem do lado do arroz, certo? E o cara vai comprar o arroz, já pensa em comprar a carne, entendeu? Pode induzir o indivíduo a consumir mais. Aí eu faço uma pergunta para vocês, assim, uma pergunta de conhecimento de mercado, teoria do consumidor. Vocês que o João Jacques aprendeu isso, os demais ainda acho que não. Mas, assim, elementos da teoria do consumidor. Não sei se mora aí, não sei como funciona aí em Cornélio, nas regiões onde você mora, mas não funciona muito bem. Quando você vai comprar algo, você fez a compra lá no Mufato e vai passar no carrinho lá na parte de caixa. O que tem na boca do caixa? Tem na boca do caixa? Refrigerante. Tem na boca do caixa? Chip, doce, chocolate. Por quê? É consumo casado.
Já é consumo casado, é consumo influenciador, que eles falam, né? Consumo de incentivo. Isso funciona, basicamente, em matemática funciona assim. Você casa um consumo com o outro. Por exemplo, refrigerante e chocolate. É por isso que geralmente o açougue, a padaria são tudo lá no fundo, né, do mercado. As Isso. prateleiras tudo fica ali, você indo passando, vendo os produtos. Isso. É tudo análise de mercado. Isso aqui é análise de mercado. Não estou falando do mercado no supermercado, análise de mercado em termos de escolha dos bens. Vocês vão ver isso em microeconomia. Escolha dos bens, preferências, certo? E indução ao consumo. O consumo é. Professor, Oi. nessa área eu achei bem interessante, que eu nem fazia ideia, era que, às vezes, muitos supermercados eles têm tipo, uma quantidade muito grande de produtos que dão margem negativa, só que atrai freguês. Igual Claro, arroz, feijão, só que atrai muita gente pro mercado. claro, claro. Margem negativa, né? Margem negativa. Mas arroz e feijão, assim, atrai o supermercado, né? Você compensa na positiva, por exemplo, na cerveja que mais vende. Por exemplo, por que essas distribuidoras estão dando certo de bebida? Porque vendem com um bem que assim, a margem de lucro é baixa, mas gira muito rápido. Então, é por isso que eu estou falando de matriz hoje de uma forma que eu acho que será muito interessante para vocês. Por quê? Eu mostrei matriz no sentido algébrico da coisa. Hoje eu estou tentando. Vou falar disso um produto de novo. Vou falar disso um produto de novo. Eu quero que vocês estudem isso. Mas eu estou apresentando para vocês o que é importante no sentido de que não fica só na economia trivial. Essa parte de análise de mercado, se você for estudar mesmo empresas, rapaz, vai estourar como economista. Entende? Então, assim, voltando à nossa apresentação, senhoras e senhores. Na tabela, na tabela, eu posso representar as informações como uma matriz, tá? 3 por 3. Diagonal principal me indica os consumos individuais e os elementos que não estão na diagonal principal me indicam o consumo simultâneo. Primeiro, em termos de matriz, o que caracteriza as informações dessa matriz? O que você pode falar? Que tipo de matriz que ela é? Que tipo de matriz que ela configura? Uma matriz 3x3. Ótimo, matriz 3 por 3. Perfeito. O que mais? O que mais? Dá para tirar mais informações dessa matriz. Ela é transposta, não é? Que... Não é que ela é transposta, ela pode ser transposta. Ah, isso. Ela é o quê? Ela está quase no caminho. Que aquela que... Como que chama? É tipo um espelho. Isso, simétrica. Isso, simétrica. Isso, simétrica, perfeito. Então é uma matriz quadrada, 3 por 3, ou uma matriz simétrica. Porque quando você permuta as linhas com colunas, ela não se altera. Em termos de matemática, fechei. Em termos de economia, o que você pode concluir? Tem duas coisas principais que você pode concluir com informações de economia, teoria do consumidor. Coisa simples. Só bater o olho na tabela e você fala. Uma diz respeito à diagonal principal, outra diz respeito aos elementos que não estão na diagonal principal. Número 30 e 20, né? 20, 30, 30 e 20. Não. Não é igual você disse? Tipo, Não, vamos pensar em economia. Esquece matemática um pouquinho. Vamos pensar em economia. Vamos pensar em ciências. Há mais consumo de carne junto com arroz. Perfeito. O maior consumo em conjunto é arroz com carne. Primeira resposta correta. Acertei? Acertou. Basta observar. E a menor é com batata. Carne com batata. Isso. Essa é uma constatação, de fato, é uma constatação, mas não é a trivial, não é a principal. Se você for analisar em termos
de incentivo ao consumo, você tem que incentivar a consumir batata, porque tem que aumentar esse parâmetro. Beleza, mas vamos pensar no o que dá mais destaque. Arroz e carne está respondido. Vou faltar outro. Arroz com outras misturas no geral. A linha do arroz ela é mais forte, não é? Não é isso. Não é isso. A diagonal principal, Da diagonal que é principal. toda a diferença, toda diferente das outras. Não, Que as outras são repetidas. Não, é econômico. É econômico a situação. Batata com batata que é pequeno? Não, tá na diagonal principal. Então, batata com batata tá na diagonal principal. Sim, mas é a pequena, é a menor. Só um pouquinho, galera. Só um instante. A mesma análise, vou dar a dica, a mesma análise que acho que foi o Alan que fez para consumo. O Cristo. Foi eu, professor. Isso, o Christopher fez consumo. Com arroz e carne. Não, você tem que fazer para o individual. O que o pessoal. Ei, o giro. O maior consumo individual é arroz. É só isso. O maior consumo individual é arroz e o maior consumo conjunto é arroz e carne. Simples assim. Entenderam? Entenderam a ideia? Em termos de análise secundária, se eu for incentivar ao mercado a aumentar um tipo de consumo, mas incentivar um tipo de preferência, é melhor incentivar ao consumo de batata para pelo menos igualar. Mas isso é uma outra análise, Mas em termos de consumo mesmo, o maior consumo é arroz com arroz e arroz e carne em termos conjuntos. Em termos de maior consumo global é o arroz, né? Em termos de maior consumo conjunto, arroz e carne. Vocês entenderam? Entendi. Sim, né? Entendi sim, professor. Eu consigo escrever. Então tá. Eu consigo descrever essa representação da tabela por 3x3, onde as linhas e as colunas representam os itens. Note que a matriz A é igual a transposta, e a interpretação é bem simples, o maior consumo individual é de arroz, e o conjunto é arroz com carne. Por que isso é importante? Tomara que vocês consigam trabalhar, gente, eu rezo para vocês consigam trabalhar em empresas que vocês vão fazer esse tipo de análise. E se você conseguir, não é necessário muita matemática, é necessário você colocar o dado no Excel e entender isso, e você falar para o seu chefe que isso está acontecendo, e você ter um insight, e você ganhar uma comissão muito da hora. É isso que eu quero que vocês façam. Beleza? Então, vamos falar um pouco de operações de uma maneira bem direta. São 3 operações de matrizes que eu vou falar com vocês. A adição, a multiplicação por escalar e a multiplicação de matrizes. A adição é aquela que acontece com 2 matrizes que têm o mesmo número de linhas e o mesmo número de colunas. Entretanto, a adição só acontece nos elementos de mesma posição. Isso quer dizer o seguinte, tá vendo aí a matriz à esquerda, que está somando a matriz à direita? Você só pode somar o 3 com 1, vai dar 4. Você pode somar o 0 com 2, vai dar 2. O menos 1 com 3 vai dar 3. Menos 1 com 3 vai dar 2, desculpa. O 5 com 1 vai dar 6. O 2 com 1 vai dar... 2 com menos 1 vai dar 1. E o 0,5 com 2 vai dar 2,5. Então, você só pode somar as 2 matrizes, primeiro, se elas têm a mesma dimensão, número de linhas e número de colunas. E a soma só acontece elemento a elemento posicionados na mesma posição. Multiplicação por um escalar, você vai obter uma matriz múltipla, né? Eu falo brincando assim, uma matriz múltipla da outra, de uma maneira bem simples. Você tem que pegar um número e multiplicar, né, esse número por todos os elementos da matriz, não importa quantos elementos forem,
e você vai ter uma matriz que é múltipla dessa matriz. Então, você tem lá 2 vezes a matriz 1, 2, 3, 6, 4 e 5. Então, você pegar o 2 e multiplicar com 1, pegar o 2 e multiplicar com 2, pegar o 2 e multiplicar com 3, pegar o 2 e multiplicar com 6, pegar o 2 e multiplicar com 4 e o 2 e multiplicar com 5. Então, você vai ter essa matriz múltipla dessa matriz A, que é a B, 2, 4, 6, 12, 8 e 10. Tá? Fácil, fácil. Agora vem o problema. Esse é o problema, multiplicação de matriz. Senhoras e senhores, falar de maneira prática. Só pode multiplicar duas matrizes quando há uma única característica comum. O número de colunas da matriz à esquerda tem que ser igual ao número de linhas da matriz à direita. Isso tem que estar claro. Aí eu coloquei essa fórmula aí para vocês. O que quer dizer isso? Senhoras e senhores, o que quer dizer PI, produto interno? É a conta que você faz quando você pega, né, a linha de uma matriz à esquerda e a coluna da matriz à direita e você multiplica um a um, aquela coisa chata pra caramba. Então, cada elemento novo da matriz da multiplicação, a matriz resultante da multiplicação A vezes B, vai ser exatamente os produtos internos, quando você tem a multiplicação de uma linha da matriz à esquerda e a coluna da matriz à direita. Professor, você falou inglês ou grego ou russo, não entendi nada. Me dá uma luz? Dou. Presta atenção. Isso aqui é o que eu falei para vocês agora, assim, para realizar o produto, é necessário que a número de linhas da B seja igual a colunas de A. Pega o exemplo. Vamos lá para o quadro. Pega o exemplo, vamos lá para o quadro. Quando vocês estavam no ensino médio, vocês tinham dificuldade de multiplicar matrizes? Eu tinha. Muito. Nossa senhora. Como eu tinha dificuldade. Como os professores do ensino médio querem que multiplique matrizes, se eles não explicam no primeiro ano como fazer produto interno? É uma coisa bem complicada, né? Produto interno é quando você pega os componentes de uma linha ou de uma coluna e multiplicam certinho, bonitinho, entendeu? É isso que deveria ser ensinado. Então, você tem aqui, ó, rapidinho, ó. Para chegar nessa soma aqui, 1 mais 0 mais 6, vou fazer um recorte aqui. Vou pegar só a primeira linha, ó. Vou pegar só a primeira linha. Vou pegar só a primeira coluna. Tá? Então, assim, a primeira linha tá assim, ó. 1, 0 e 2. Certo? A segunda linha tá assim, ó. 1, 2 e 3. Beleza? Se você for descrever a posição desse elemento, esse elemento é A, 1, 1. Esse elemento é A, 1, 2. Esse elemento é A, 1, 3. Esse elemento aqui, ó, é B, 1, 1. Esse é B, 2, 1. E esse é B, 2, 3. Opa! 3, 1. Desculpa. B, 3, 1. Beleza? Professor, como eu faço a multiplicação desses números com esses números aqui? Primeiro, olha aqui. Você está variando aqui a coluna. E aqui está variando a linha. Então, você tem que ajustar. Deixa eu pegar a vermelha aqui. Você tem que ajustar justamente a variação, tá? A variação desse camarada aqui com a variação desse camarada aqui, ó. Tem que ser 1 igual a 1. O 2 tem que ser igual a esse 2 aqui. E o 3 tem que ser igual a esse 3 aqui. Então, aí depois você soma, ó. 1 vezes 1, 1. 0 vezes 2, 2. Oh, 0 vezes 2, 2. Nem aqui, nem na China. 0 vezes 2 é 0. 2 vezes 3, 6. Tá vendo aqui, ó? Mesma coisa. Tá? E assim vai. É isso, por isso que você fixa, ó, você gira a linha aqui, fixa a linha aqui e vai variando os elementos da coluna. Aqui você fixa a coluna e vai variando os elementos da linha. Só que tem que ser casadinho. Casadinho. Demorou para aprender isso, sabia? Demorou. E às vezes eu me confundo. Tá bom? Alguma dúvida?
Não, professor. Então, demorou para aprender, sinceramente. Eu aprendi bem no ensino médio isso aí. Depois, quando eu fui fazer vestibular, eu desaprendi. E aí, só voltei a aprender de novo agora, sei lá, agora, dando aula. Então, olha só. Pega esse exemplo aqui, ó. Vocês já viram macroeconomia? Acho que esse é no terceiro ano. Terceiro ano. Então, o João Jacques vai ter uma experimentação aí, né? Deixa eu explicar uma coisa para vocês, então. Uma coisa para vocês, já que vocês não aprendem macroeconomia. Vou dar aula de economia para vocês, tá? Eu também sou formado em economia, então eu posso. Vou dar uma pequena aula de economia. Vou até fazer um parênteses. Vou abrir aqui o quadro. Vou dar uma pequena aula de economia. Vocês já tiveram, pelo menos, contabilidade social? Eu acho que é esse ano. Não, Segundo ano. esse ano. Eu vou adiantar para vocês aí. Ó. Vou adiantar. Mas é bom. É bom que vocês aprendam agora. O João Jacques já teve, então você vai ser meu sidekick. Sabe o que é sidekick? Ó, vamos lá. Macroeconomia. Macroeconomia, blá, 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 né? Basicamente, a economia é dividida em duas escolas. A keynesiana e a clássica. Vamos basear na keynesiana. A keynesiana, ela analisa uma identidade, renda, produto e despesa. Em termos contábeis, renda, produto e despesa gera a mesma medida econômica, PIB. Tá? PIB. Tudo que se gera aqui, eu estou falando PIB em termos do Brasil, tá? Tudo que se gera dentro do Brasil é calculado como PIB. Beleza. Só que, para descrever, não na parte contábil, mas para descrever na parte macroeconômica, o PIB, então essa renda, esse produto, essas despesas, nós chamamos de yield, de renda, de Y. E esse Y aqui, ele é uma identidade que é explicada, a composição desse Y, em termos, não do produto, mas da renda, ela é baseada numa igualdade, onde à direita da igualdade eu tenho uma coleção de variáveis que explicam essa economia. C é o consumo, tá bom? I de igreja, que é o investimento. G de gado, que é gastos do governo. Galera, se eu falei... Ah, não, deixa quieto, não vou fazer piada não, que vai dar rolo. Gasto do governo, certo? Aí você tem que tirar os tributos, que eles têm a renda líquida, certo? A tributação. Tá bom? Essa aqui é a identidade fundamental da macroeconomia. Isso aparece lá na primeira, essa aqui é a primeira equação do sistema. Eu mostrei para vocês. O professor, daí não entra exportação menos importação? Importação Muito bem. Considerando uma economia fechada. O que é uma economia fechada? Que não tem isso aqui, ó. EL, exportações líquidas, que é a diferença de X menos M. Se eu considerasse, né, a economia aberta, ia ter a exportação menos a importação, que é chamada de exportações líquidas, certo? Só para esclarecer para vocês, se L for maior que zero, então você tem mais exportação do que importação, se L for menor que zero, tem mais importação do que exportação, se L for igual a zero, duas coisas, ou a exportação é igual à importação, ou você não tem abertura comercial.
Por que nós explicamos sem abertura comercial? Porque é mais fácil. Tá? Porque é mais fácil. Porque existem vários fatores que influenciam as exportações líquidas. Então, nesse caso, eu vou considerar exportação líquida igual a zero para facilitar a explicação do modelo, tá bom? Na economia aberta, vocês têm acesso às exportações líquidas, e aí tem toda uma teoria por trás, tá? Tem toda a teoria por trás que explica as exportações líquidas, que vai além da macroeconomia, que trabalha com comércio internacional, finanças internacionais, ou seja, a economia internacional. Por quê? Porque nas exportações líquidas, ela é baseada no câmbio interno e câmbio externo, tá? Câmbio interno e câmbio externo. Mas é só a taxa de câmbio, vamos supor que é só a taxa de câmbio. Então, as exportações líquidas dependem do câmbio. E o câmbio é uma variável muito complicada de se lidar. Fique para o professor Paulo Breno explicar isso para vocês, ele tem muita propriedade. Então, a primeira equação, senhoras e senhores, é essa. Tranquilo? Só que eu posso descrever o consumo em uma equação autoexplicativa. Por quê? Não sei se eu já disse para vocês, mas o consumo das famílias, consumo agregado, ela tem duas partes. Tá? Ela tem duas partes. Ela tem uma parte que não depende da renda, que é o consumo autônomo, é o consumo que você depende para comer. Tá? Você depende geralmente para fazer uma alimentação, para poder sobreviver. E o consumo que é a parte, consumo que é parte da renda. A renda disponível, se você analisar uma família como referência da economia como um todo, consumo de uma família, mas se você analisar a soma de todas as pequenas famílias, as famílias agregadas. Tá? Vocês vão entender isso depois, como é a ideia e tudo mais. O investimento, senhoras e senhores, é um número. É um número que é imposto no modelo. Os gastos do governo também, é um número. Já é uma medida já conhecida. A tributação, ela é também composta por duas partes, dois fatores. Uma tributação que não depende da renda, uma tributação que depende da renda. E tem muitas teorias que explicam de onde vem esse tributo e tudo mais, não vou entrar em contato disso não, porque realmente eu ainda tenho que aprender muito. Tá? Aprender muito sobre isso. Beleza, então. Então, aqui já tenho configurado a equação 2 e a equação 3. Tá? Tenho configurado a equação 2 e a equação 3. Então, vou organizar mais um pouquinho e vou escrever assim, ó. Eu vou escrever assim. Y é igual a C mais I mais G, sendo I e G números, menos T. O C é igual a C0 mais C1Y. E o T é T0 mais T1Y. Vou fazer o seguinte. Vou escrever os números à direita da igualdade, ou seja, Y menos C mais T à esquerda, e o G eu vou deixar à direita. Aqui, esqueci de falar, C0 e T0 também são números, tá? Então, eu vou escrever aqui, ó, C1Y à esquerda, passo para o outro lado é menos, o C é positivo, e o T é zero. Não tem T aqui, então eu posso colocar zero. E aqui vai ficar o C0. Aqui vou fazer a mesma coisa, vai ficar menos T1Y, 0, não tem C, e o T. E aqui fica o T1. Então, se nós observarmos aqui, nós temos uma matriz 3 por 1, que é a matriz dos parâmetros, ou matriz dos números. Geralmente, esse C0 e T0 aqui, desculpa, T0. Esse T0 aqui são coeficientes a estimar, tá? Agora, se eu decompor esse sistema aqui de tal forma
que eu sei que na frente do Y tem um, na frente do C tem um, na frente do T tem um, aqui eu tenho um, aqui também tem um, eu posso fazer o seguinte retrocesso. Por que retrocesso? Vou escrever a multiplicação de matriz na forma inversa. YCT, YCT, YCT. Pronto, eu tenho a matriz das variáveis determinantes da economia. Renda, consumo, tributo. E eu tenho a matriz dos pesos. 1, menos 1, 1. Menos 1, menos C1, desculpa. Menos C1, 1, 0. Menos T1, 0 e 1. Pronto. Se eu multiplicar essa linha por essa coluna, eu tenho justamente isso. Se eu multiplicar essa linha por essa coluna, eu tenho justamente isso. Se eu multiplicar essa linha por essa coluna, eu tenho justamente isso. Então, aqui é uma matriz 3 por 3, que multiplica por 3 por 1, e chego aqui, ó, nesse sistema. E esses camaradinhos aqui, é a matriz dos números que eu tenho a determinar. Entenderam? Tranquilos? Dúvidas? Perguntas? Não, né? Não, por mim também. Suave, então. Senhoras e senhores, vamos rapidão, para deixar vocês mais sossegados, ó. Vamos lá, ok? Tá vendo? Assim. Matriz inversa, galera, de maneira bem rápida, é uma matriz, seja A uma matriz quadrada de dimensão qualquer, é quadrada, tá? Você tem a matriz inversa, quando você multiplica A pela inversa, você vai ter a identidade. Então, olha só. Olha o exemplo da matriz inversa aí, ó. Embaixo. Você tem a matriz 2 por 2. 1, 5, 3 e 2. Tá? A inversa obtida foi esse número aí, ó. Esse número não, essa matriz. Menos 2 trezeavos, 5 trezeavos, 3 trezeavos e 1 trezeavos. Como eu sei que a menos 1 é a inversa da A? Como eu sei que essa matriz que está à direita é a inversa da A? Como eu sei? Alguém sabe fazer para que essa matriz ela seja inversa? Seja realmente inversa? Quem sabe? Eu tenho que fazer? Eu tenho que Nem pegar... lembro. Oi? Como é que é? Eu nem lembro dessas coisas, não, bro. Não, você tem que pegar a matriz A, tem que pegar a matriz A e multiplicar pela inversa. Viu? Tem que pegar a matriz A e multiplicar pela inversa. Vou fazer com vocês. Então, você tem a matriz A. Você tem a matriz A. Um, 5, 3 e 2. Certo? Mas tem a matriz inversa. Falei que essa aqui é a inversa. Falei que essa aqui é a matriz inversa. Menos 2 trezeavos. 5 trezeavos. 3 trezeavos. E menos 1 trezeavos. Como eu sei que essa matriz realmente é inversa? Você tem que pegar a matriz A, multiplicar com a matriz inversa e o resultado tem que dar justamente a identidade. Então, veja só, vamos fazer aqui, ó. Vai dar continha trabalhosa? Vai dar continha trabalhosa, mas vamos fazer. Então, olha só, para eu pegar, para ver se realmente vai dar certo, tá vendo? Os números são iguais, tanto à esquerda quanto à direita, vai dar certo. Então, pega lá, 1 vezes, ó, é linha da primeira com a coluna da segunda. Então, esse elemento multiplica com esse, 1 vezes menos 2 trezeavos. Só estou mostrando para vocês, galera, não precisa ficar com medo, não. Vocês já foram aprovados nessa matéria. Então, olha só, 1 vezes menos 2 trezeavos. E agora, esse 5 tem que multiplicar com 3 trezeavos. Essa aqui é o primeiro elemento. Aí depois, você pega 1 e 5 e multiplica com esses dois. Vai ficar assim, ó. 1 vezes 5 trezeavos, mais 5 vezes menos 1 trezeavos. Já aqui já dá para ver que é zero, tá?
Por que zero? Vou mostrar para vocês por que zero. Posso ter falado rapidamente. Ó, 1 vezes 5 é 5, 1 vezes 3 é 13. Então, aqui é 5 trezeavos. Agora aqui é menos, ó. Fica menos 5 trezeavos. Dá zero, entendeu? Então, aqui dá zero. Aqui, ó. Menos 2 trezeavos, aqui dá 15 trezeavos. Aqui dá 13 trezeavos, que é igual a 1. Agora, eu vou pegar essa linha e multiplicar com essa coluna, ó. 3 vezes menos 2 trezeavos, mais 2 vezes... Opa, peraí. Isso. 2 vezes... Opa, 2 vezes 3... Até eu me confundo. Trezeavos. Não é isso. Não é isso que eu quero. Isso aí. E por fim, ó. 3 vezes 5 trezeavos, menos 2 vezes 1 trezeavos. Aqui, ó, 15 menos 13, dividido por 3 é 1. E aqui, menos 6 trezeavos, aqui 6 trezeavos, aqui é 0. Então, essa matriz dá justamente 1, 0, 0, 1. Tá bom? Mas vocês, né, podem fazer isso no Octave. Daqui a pouco eu vou ensinar como faz no Octave. Tá? Por que, senhoras e senhores, nós devemos... O que é a matriz inversa? Por quê? Porque, de fato, senhoras e senhores, nós devemos entender. Porque se utiliza em economia. Se utiliza para explicar isso, ó. Oh, Jesus, não foi. Para explicar isso aqui, ó. Matriz e sumo produto. Modelo aberto de Leontief, ou Leontiev, ou Light, né? Leontiev foi um economista russo muito importante, que estudou as matrizes de um produto, que mostrou que os pesos relacionados né, às proporções de produto, de insumo, para gerar um determinado produto, quando não correlacionados, você consegue, então, ponderar uma economia de tal maneira que você pode observar determinadas produções que satisfazem uma demanda, tá? Então, a matriz de um produto é muito bacana. Então, vamos supor que tem, né, uma região com uma produção de bens, atividades, e que cada atividade produz um bem, e que cada bem seja produzido por apenas uma atividade. Mas você precisa dos insumos fabricados pelas outras indústrias. Essa é a ideia. Então, nesse caso, você tem uma matriz, tá? Uma matriz X, uma matriz coluna, M linhas e uma coluna, chamado de vetor de produção. Cada X, né, cada elemento X, te dá a produção daquela indústria, daquele setor. Mas a produção em termos de dinheiro. A C é chamada de matriz de consumo, senhoras e senhores. O que é matriz de consumo? Aquela matriz que é ponderada os insumos necessários para a produção equivalente a uma unidade normalizada do produto. Professor, o que quer dizer isso? É a matriz de insumos. E D é a matriz, coluna também, chamada de demanda externa. Por que demanda externa? Porque não tem relação com as indústrias. Tá? Não tem relação com as indústrias. É demanda externa porque é demanda que o consumidor, né, demanda dos produtos produzidos por N indústrias. A demanda é proveniente da equação da identidade menos o consumo multiplicado pela produção. Só que, senhoras e senhores, é muito mais interessante como um gestor público não analisar a demanda, mas analisar a produção necessária para uma determinada demanda, porque o encaixe é perfeito. Tá? A demanda, quando é sabida, basta você ter uma produção exata para aquela demanda, para que não haja perda, ou que também não haja escassez, que não haja escassez. Então, é muito mais fácil você achar a produção ótima do que a demanda ótima, porque a demanda já é dada, geralmente. Então, é necessário inverter essa equação I menos C vezes X igual a D. Tá? Para inverter, você tem que usar a matriz inversa.
Então, vamos fazer um exemplo. Vou abrir um software chamado Octave. Então, vamos fazer um exemplo. Eu vou falar para vocês aqui, ó. Em uma cidade tem 3 indústrias, uma mina de cobre, uma estrada de ferro e uma companhia de eletricidade. Para você produzir R$ 1 de cobre, o equivalente a R$ 1 de cobre, você gasta 20 centavos de cobre, 10 centavos de transporte e 20 de eletricidade. Para fornecer, né, a cidade fornecer o equivalente a R$ 1 de transporte, a estrada de ferro gasta 10 centavos de cobre, 10 centavos de transporte e 40 centavos de eletricidade. E para fornecer R$ 1 equivalente a R$ 1 de eletricidade, a companhia gasta 20 centavos de cobre, 20 centavos de transporte e 30 centavos de eletricidade. Suponha que a demanda externa seja de 1 milhão de cobre, 1 milhão e 200, 800 mil para transporte e 1,5 milhão para energia. Quanto cada indústria deve produzir para satisfazer a demanda? Senhoras e senhores, é muito mais fácil fazer isso aqui num software. E vou explicar qual software que eu utilizo geralmente. Octave. Tá? Por que o Octave? Porque é fácil de vocês acessarem se vocês tiverem internet. Como vocês estão acessando aqui minha aula, vocês têm internet, provavelmente. Mais fácil no computador. Então, eu vou abrir aqui o Octave. Tá? Tem que abrir o Octave aqui, que eu esqueci. Por que eu não abri também? Porque como o computador fica super carregado, e deixa eu fechar o Microsoft Whiteboard aqui. Só o quadro, ele ocupa 60% da minha capacidade. Então, ele fica, agora, fechando o quadro, fica mais rápido. Então, deixa eu só digitar aqui. O Octave Online é fácil de acessar, tá? Não é difícil. Só digitar o Octave, aqui, ó. Deixa eu abrir aqui. Tem no site, professor. Não, deixa eu abrir o meu Google, que tá lento. É que como ele tá fechando o whiteboard, o meu computador tá lento. Tem no site, é só digitar Octave no Google e já aparece como primeira opção aqui. Só um pouquinho. É Octave, né, o nome, em língua portuguesa, Octave. Mas é sussa. É talento. O Microsoft Whiteboard, o meu Microsoft Whiteboard, ele puxa muito a memória do meu computador. Não precisava disso, sabia? Não tinha necessidade. Só um pouquinho, tá? Agora sim. Deixa eu só abrir aqui para vocês. A gente faz rapidinho, que esse exemplo é bem facinho, ó. Aparecendo aí para vocês, né, minha apresentação. Tá. Nossa senhora. Não ficou legal, não. Olha só. Né? Tá vendo? Então aparece aí para vocês. Dessa forma. Você vai usar aqui o prompt. Vamos dismiss aqui. Usa o prompt. Então, nós devemos escrever as matrizes. A primeira matriz lá, vamos fazer a leitura lá rapidinho. A primeira matriz é a matriz que nós devemos entender como matriz de consumo. Quem é a matriz de consumo? Primeira coisa, nós vamos colocar a identidade. São 3 indústrias. Para a identidade vai ser assim, ó. 1, depois vírgula 0, 0. Cada vírgula, ele separa as posições. Ponto e vírgula pula a linha. Pronto. 0, 1, 0, vírgula, 0, 0 e 1.
fecha aqui o colchete, vai enter, tá vendo? Matriz de identidade, salvou. Matriz consumo está relacionado àqueles, R$ 1 para produzir tal coisa. Então, olha só. Matriz consumo é assim. 0,2. Aqui o separador é ponto, tá? 0,2, 0,1, 0, vírgula, né? 0,2, ponto vírgula, 0,1, 0,4, ponto vírgula. Tem outro 0,1 aqui que eu esqueci. 0,1, vírgula 0,4, depois 0,2, 0,2, 0,3, 0,2, 0,2, 0,3. Fecha, dá Enter, beleza. Está salva a matriz de consumo. E aí, tem a demanda. Quanto é a demanda? Lá no final do texto. 1.200.000 para o cobre. 1.200.000 para o cobre. 800.000 para transporte e 1,5 para energia. Então tá aí, pronto. Professor, como eu acho então, a produção, a fórmula em programação de Octave, é assim, ó. Identidade menos o consumo, elevado a menos 1, elevado a chapéu, tá? Chapéu menos 1, vezes asterisco B. Aí. Olha só, para a primeira mina de cobre, né? Para a mina de cobre, a produção deve ser de, né, em termos de reais, 2.800.000. Para o transporte, 2.877, opa, 872 mesmo, 872,7. E para o energia, 3.766,36. Então, essa é a produção que deve satisfazer a demanda. Tá bom? Alguma dúvida? Dúvidas? Não, professor. Facinho, né? Sim. Galera, para finalizar, então, ó, a gente poder ir embora. Nessa aula, estudamos então, os tipos de matrizes e vimos a importância dos tipos de matrizes para descrever situações econômicas bem definidas. Nós vimos que matrizes do tipo quadrada e simétrica são importantes para analisar certas situações, como o consumo, o consumo conjunto, e também as matrizes identificadas por linhas comuns te dão a realização de análise de produto interno bruto e tudo mais. As operações de matrizes te dão a capacidade de realizar certas operações como multiplicação por escalar, a adição e multiplicação entre matrizes, e vimos que a aplicação que foi utilizada na macroeconomia ela é importante para descrever os parâmetros e as variáveis, separar os parâmetros e as variáveis. E que nós vimos de aplicação à matriz de um produto, o uso aplicado nela na economia é fundamental, para que você possa distribuir os insumos de maneira ótima, para gerar um certo produto que satisfaça a demanda. Galera, então, eu vou deixar essas 3 perguntas para a atividade avaliativa de vocês, e gostaria que vocês respondessem e entregassem na próxima aula, tá? É possível somar as matrizes de dimensões diferentes? Por quê? Tem um exemplo. É possível multiplicar matrizes de dimensões diferentes? Por quê? E dei um exemplo. O que se deve fazer para encontrar a matriz de demanda da relação insumo-produto? Fácil. 3 questões teóricas. Certo? Alguma dúvida? Senhoras e senhores, alguma dúvida?
Esses exercícios é o link que você mandou no início, né? Não, acho que eu vou fazer um formulário, daí eu mando por e-mail, pode ser? Deixo lá nas... Não, faz o seguinte, eu deixo essas perguntas lá naquele Google Forms que o Dalla Costa fez. Beleza. Beleza. São 3 questõezinhas teóricas, só para vocês se alimentarem com isso. Daí, semana que vem, eu vou encerrar aula aqui, agradeço a todos. Eu vou encerrar aula em termos de gravação, tá? Agradeço a todos e semana que vem nós estamos de volta. Deixa eu só conversar com vocês.